maravilhoso. E que possa se repetir isso cada vez mais. Deus abençoe cada irmão, que Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a chamada. As crianças podem seguir a irmã desde banho. Nascido poderio de Jesus. Para se catecúmenos, que o nosso irmão já ajuda mais. Depois vai ter que fazer dividido, né? Fazer a chamada lá. Eu vou fazer aqui, catecúmenos depois do nosso irmão. Mana Lúcia. Leane. Mandou Alice. Francisco Damaso. Fernando. Joel Silvio. Kaline. Maluci. Leidiane. Maria Antônia. Marcelo Alves. Marcelo Leite. Maria José. Pedro Henrique. Irmã Rosa. Samuel. Irmã Terezinha. Irmão Wagner. Wendel. Entenderam bem, não? Bom, Walter. Amém. É a Fernanda Petrolini. Petrolini, né? Foi isso mesmo? Então é isso? Não, não, eu deixei de chamar, não, né? Meus irmãos, vamos dar continuidade. Hoje a gente vai finalizar nossa série, nossa suficiência em Cristo, com a graça de Deus. Era para ter finalizado no domingo passado, só que não deu. E assim vamos finalizar hoje com a graça do Senhor. Então abra comigo a palavra de Deus, 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler somente o versículo 5 desse capítulo, depois vamos olhar nos outros textos. Diz assim, 2 Coríntios 3:5: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Bem, vamos orar. Senhor Deus celestial, Pai soberano, nós bendizemos a Ti por essa manhã, por estarmos aqui mais uma vez, para aprendermos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a mesma. Nós rogamos que o Teu Espírito nos capacite, nos ajude a compreendermos a Tua vontade, Senhor, que é perfeita e agradável para nós. Nós te pedimos, ó Pai, abençoe-nos nessa manhã, fortalece-nos com Tua graça. É no nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Irmãos, a gente trabalhou durante alguns meses vários temas de suma importância para nós, para a igreja. De como que algumas coisas têm adentrado na igreja, coisas essas estranhas à palavra de Deus, e como que elas com o tempo começam a entrar facilmente na igreja e minar, roubar a nossa fé, tirando a suficiência das Escrituras e tirando também a suficiência de Cristo. E o povo de Deus precisa ser nos nossos dias daquilo que ficou conhecido no século XVI como só a Escritura, de um retorno verdadeiro, prático, daquilo que a Bíblia nos ensina, palavra essa pela qual a nossa vida deve ser conduzida, onde a nossa vida deve estar fundada e estabelecida pela palavra de Deus, pela palavra de Deus somente. Nós percebemos que hoje muitos ditos reformados conhecem a teologia, professam dizer que creem só a Escritura,
mas são apaixonados pelas experiências, mas são apaixonados pelo misticismo, pelaquilo que está parte das Escrituras, quando muitas das vezes as Escrituras não nos ensinam dessa forma. Eu acho bastante interessante a colocação de um pastor muito famoso. Ele disse: se você nasceu ou se converteu nos últimos 20 anos, a probabilidade de você não saber absolutamente nada do que o Evangelho é muito grande. Ele continua dizendo: nós somos catequizados e influenciados por Kenneth Hagin, por Benny Hinn, por todos aqueles falsos profetas de uma teologia da prosperidade, da teologia do movimento Palavra da Fé, que trouxeram para a igreja, trouxeram um dano causado que até hoje nós sentimos essas consequências, até mesmo em igrejas reformadas, até mesmo em igrejas confessionais. Existe uma luta, existe uma batalha, onde muitos pregadores, pastores estão lutando para que o povo de Deus se volte somente para as Escrituras. Porque com o advento dessas teologias, na década de 80, 90, aquilo que se vê como teologia da fé, de ter o Evangelho somente como meio de ganho, como um meio de barganhar a Deus para ter algo diante de Deus, quanto que na verdade não é bem isso que a palavra de Deus nos ensina. E nós aprendemos durante esses meses que o crente, ele não precisa de nenhuma outra filosofia, ele não precisa necessariamente da psicologia, ele não precisa de nenhuma outra teoria, senão que a sua vida deve estar somente fundada, fincada naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a palavra do Senhor diz. E percebemos que muitas pessoas não entenderam ainda a suficiência de Cristo, a necessidade de se voltar para as Escrituras, porque se deixam levar por essas filosofias, por essas teorias que de fato trazem um dano, às vezes irreparável, para a igreja, para o povo de Deus, onde muitos têm se desviado das doutrinas fiéis, das doutrinas solidificadas na palavra, para dar ouvido à filosofia, para dar ouvido a teorias que é contrário à palavra do Senhor. Então, como crentes, como cristãos, nós vivemos em um nível para o qual a sabedoria humana não pode fornecer recursos. Nossa habilidade de viver a vida cristã, ela vem somente de Deus. O modo revelacional de Deus que é nos dado por meio das Escrituras, da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, diz o salmista, e o teu servo a ama. A lei do Senhor, os testemunhos do Senhor são fiel, por isso dão sabedoria aos simples. Quando a palavra de Deus é acompanhada com a ação do Espírito Santo de Deus, o crente ele entende que tudo o que ele necessita, tudo o que ele precisa para viver a vida cristã, para viver a vida desse mundo caído, está contido na palavra de Deus. E há em nós, irmãos, uma queda, há em nós uma propensão, por causa do pecado ainda, de querermos assim, fazer com que a palavra tenha uma lacuna, tenha algo que ainda não consiga satisfazer a nossa alma. Quando que não? Jeremias fala para o povo de Israel: o meu povo tem cavado cisternas rotas, que não retém água, que não tem fonte, da onde eles não poderão saciar a sua sede. O homem só pode saciar a sua sede, a sua fome espiritual, a sua sede espiritual, quando ele se alimenta do pão vivo que é Cristo, quando ele se alimenta da palavra de Deus. Jesus diz isso na tentação, no capítulo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós não precisamos, irmãos, de recursos necessariamente humanos para conduzirmos assim a nossa vida espiritual. Nós não precisamos disso. E necessariamente isso é o fracasso em que se dá a psicologia, a ideia dos doutores da alma. Eles não conseguem tratar a doença do homem, não conseguem tratar a morte espiritual do homem, a sua espiritualidade caída em Adão. Isso só pode ser tratado por meio da palavra de Deus, pela aplicação do Espírito Santo. O conhecimento de Deus, ele é acompanhado dessa forma. O conhecimento de Deus, ele se dá de forma sobrenatural. Eu não estou dizendo, quando falo sobrenatural, que
porque hoje o termo sobrenatural, né, ele se tornou meio pejorativo, e sempre parece que quando se fala de sobrenatural, está ligado ao movimento pentecostal ou ao movimento neopentecostal, por causa dessa distorção que esse movimento tem trago. Mas o conhecimento sobrenatural de Deus nada mais é do que aquele conhecimento onde, quando ouvimos a palavra de Deus, existe a ação do Espírito Santo, iluminando a nossa mente, vivificando o nosso coração e trazendo-nos a verdade de Deus, saciando-nos a nossa alma daquilo que necessitamos, do pão vivo que está contido e só pode achar na palavra de Deus. Portanto, irmãos, quando se trata de assuntos espirituais, tudo o que precisamos saber está revelado na palavra de Deus e é ministrado a nós por meio da aplicação do Espírito Santo de Deus. Não precisamos recorrer a nenhuma outra fonte senão as Escrituras Sagradas. Por que muitos ainda permanecem na superficialidade, na parte rasa? E existe em sua vida uma insatisfação quanto à vida espiritual, porque ele ainda não entendeu a sua suficiência em Cristo. Ele ainda não concebeu a suficiência que é as Escrituras para a sua vida espiritual. E em muitos ainda existe essa insatisfação quanto à fé. Parece que o congregar, o ouvir a palavra, o ler a palavra, o orar, parece que ainda não é muito necessário. Por isso que muitos têm deixado o aconselhamento bíblico sólido, que emana das Escrituras, para dar ouvido a outras coisas, para dar ouvido àquilo que não trata a alma, que vai falar coisas palatáveis, coisas boas para você ouvir, coisas agradáveis. Não era assim com o povo de Israel? Quando Jeremias vinha e pregava o juízo de Deus, nós não queremos ouvir esse tipo de mensagem. Nós queremos ouvir coisas boas, coisas que nos traz alegria, coisas que fazem com que nós mantenhamos o foco aqui e agora. Nós não queremos exortação, nós não queremos ser chamados à correção, quando bem é isso que Deus não queria do seu povo, que eles se voltassem para o Senhor e que se arrependessem dos seus pecados. E a psicologia, a filosofia, nada mais é do que esse tratamento que eles fazem para com o povo, onde pastores psicólogos, agora entre a igreja, tratam da fé como um meio humano, olhando somente o espectro externo, o espectro de fora, externo, quando na verdade não está tratando a parte espiritual, onde de fato está o problema, onde está o nosso pecado. Então não existe outro tratamento pela qual o cristão possa ser recuperado como ser humano, tratado da situação do pecado, senão por meio da palavra de Deus, pela aplicação do Espírito Santo em nossos corações. Só existe alimento espiritual para nós, por meio da palavra, pela aplicação do Espírito, por meio da oração. Por meio da oração. Então nós não precisamos recorrer a nenhuma outra fonte. E necessariamente é isso que nós vamos ver aqui. E é isso que Paulo vai dizer aqui no capítulo 3, acerca do excelente ministério que a aliança da graça, que a nova aliança em Cristo nos trouxe. Quando ele diz que não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar ou de fazer alguma coisa, como se partisse de nós mesmos isso. Ele fala, não, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência está em Deus. Irmãos, nós não precisamos de mais nada quando temos Deus e a sua palavra. Não necessitamos de mais nada. A palavra de Deus é suficiente para nós. Não necessitamos de outras fontes. Por que muitas pessoas têm se deixado se desviar do verdadeiro evangelho de forma tão fácil? Por causa disso. Porque estão esquecendo a suficiência das Escrituras e a suficiência que emana somente de Deus. Então muitos vivem como que coitadinho dos crentes hoje no mundo. Eu sou crente, eu estou como que mendigando no mundo caído, como que necessitado de um mundo que olhasse para nós e percebesse em nós alguma coisa, ou que no mundo houvesse algo que pudesse nos satisfazer.
como que pessoas carentes, como que necessitando de alguma coisa, como se o pão do céu não fosse suficiente, como se Deus não fosse suficiente para nós. E Paulo está dizendo: a minha suficiência, ela vem de Deus. Onde está fincada a nossa suficiência, irmãos? Hoje, nessa manhã, onde está a sua suficiência? Onde que o teu coração está plantado? Na segurança do dinheiro? No seu emprego? Na sua família? De onde vem a tua suficiência? O que te motiva a viver no mundo? De onde procede a tua satisfação na vida? É de Cristo? Ou é do mundo? Você sente prazer ao meditar em Cristo e sua palavra? Ou você sente prazer quando está naquelas amizades que são contrárias à palavra de Deus nos ensina que temos? Na roda dos escarnecedores do mundo. Será se de fato o nosso coração anseia pela suficiência que emana da palavra de Deus e de Cristo? Tomemos cuidado, irmãos, porque muitos têm apresentado vários evangelhos. Vários. O evangelho só é um. E Paulo diz em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, que ainda que eu, ou o anjo do céu, vos anuncie um evangelho, além daquele que já foste anunciado, seja considerado anátema, seja considerado amaldiçoado por Deus. Ele é maldito de Deus, porque não existe outro evangelho além do que já foi posto. Portanto, se vier um anjo aqui, portanto, se vier qualquer outra ser celestial e tomasse aqui um culto e pregasse para vocês uma coisa diferente do que está na Bíblia, nós deveríamos considerá-lo como anátema. Qualquer pessoa que se levanta e prega o evangelho, além daquele a qual foi posto por Jesus e legado pelos apóstolos, deve ser considerado maldito. É maldito de Deus, pois traz uma mensagem diferente, oposta àquilo que é o verdadeiro evangelho. E muitos irmãos ainda não entenderam, por isso que passa anos e anos, e não conseguem crescer na fé, não conseguem ter firmeza, porque a sua suficiência não vem de Deus, vem de alguma outra coisa, mas não de Deus. Mas aqueles que adoram em espírito e em verdade, descobrem que Deus satisfaz cada necessidade da vida, que não precisam de qualquer experiência suplementar ou a mais aquilo do evangelho. Ele entende que toda a sua vida ela se satisfaz em Cristo, ela se satisfaz em Deus. Jesus diz: não vos alegrais porque os demônios se sujeitam a vocês, ou porque vocês os esperem, ou porque vocês têm autoridade sobre eles, dizendo para os apóstolos, mas alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito nos céus. Pela vossa vida está escondida em Deus, em Cristo. Então Deus deu a cada crente graça abundante, a qual é absolutamente suficiente para satisfazer os nossos anseios mais ardentes, nossos desejos mais intensos e cada uma das nossas mais profundas necessidades. Já foi dada a você, crente, a nós, o povo de Deus, graça abundante, absolutamente suficiente para suprir tudo aquilo que necessitamos, toda aquela lacuna que a nossa alma tem, todo vazio existencial que o homem sente por causa do pecado, só pode ser preenchido em Deus, pela absoluta suficiência de Deus por meio de Cristo. Irmãos, e quando recebemos a Cristo, recebemos tudo o que necessitamos. Foi para isso que ele veio, para conceder vida. E não somente isso, ele diz em João 10: eu vim dar vida a vocês, e vida, tem uma cláusula, e vida com abundância. Os crentes deveriam ser o povo mais satisfeito sobre a terra. Mas por que há tanta insatisfação em nós? Por que o nosso coração, às vezes, ele se depara com tanta insatisfação, com tanta insensatez? Quando que Deus afirma na sua palavra que a vida que nos foi dada em abundante. Irmão, não existe ninguém sobre essa terra que deveria ter o desejo de viver intensamente do que um crente. Não são aqueles que buscam aventuras, que sobem os montes,
estão em busca de adrenalina, que sentem uma maior satisfação no trabalho, mas sim os crentes. Mas e por que, irmão Mateus, que há um nível tão elevado em nossa geração de homicídio, de depressão, de ansiedade, de todas essas doenças da nossa alma, onde parece que Deus, em sua infinita graça, graça essa abundante, parece que não é suficiente para muitos. Por que para muitos ela não é absolutamente suficiente? E essa vida que essas pessoas dizem receber em Cristo não é uma vida abundante, porque muitos ainda não entenderam, irmãos, o que Cristo veio fazer aqui. Não entenderam a obra de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus? E eu pergunto para nós, quem é Jesus? Se você fosse me dar uma definição do que é Jesus e que significado Jesus tem para você, o que Jesus é para você? Ele é o amado da sua alma? Ele é o teu conselheiro? Ele é o teu Deus? Ele é o Pai da eternidade? Ele é o príncipe da paz para você? Ou ele é somente um amuleto, na qual no domingo nós, uma vez na semana, vemos aqui, cantamos alguns louvores, ouvimos algumas palavras e voltemos a viver a mesma insatisfação, a mesma vida de toda semana? Esse não é o Cristo que servimos. O Cristo que servimos é aquele que veio nos dar vida e vida com abundância. Os crentes devem viver abundantemente na presença de Deus, porque tudo que precisamos e necessitamos já nos foi dado nele. E muitos irmãos estão acostumados com as migalhas que o mundo dá, quando que o tesouro e as riquezas da graça de Deus estão todas escondidas em Cristo. Mas muitos não conseguem ver, muitos não conseguem compreender, porque conseguem se satisfazer com pouco, conseguem se satisfazer com a mera presença semanal na igreja, conseguem se satisfazer com a leitura da Bíblia na igreja somente, não lê em casa, ora somente quando estão publicamente unidos na igreja e não em casa. Você não vai nunca, dessa maneira, dessa forma, desprezando os meios que Deus nos deu, conhecer essa suficiência e ter essa vida abundante que só Cristo pode dar. Porque a nossa vida, às vezes a gente entende que a vida cristã se limita somente aos afazeres e à convivência com a igreja, quando que necessariamente não. E certamente é essencial para o crente, para o salvo eleito, aquele que entende que a sua suficiência vem de Deus, participar da vida da igreja. Mas ela não está em si nessa convivência, ela está em Cristo. E quando a nossa suficiência está em Cristo, nós percebemos assim que todas as coisas fazem sentido. Quando entendemos que a nossa suficiência vem de Deus, todas as outras coisas vão fazer sentido em nossa vida. A família vai dar seu significado, você como esposa dará seu significado a você, como marido, como filho. As coisas passarão a ter sentido em nossa vida quando entendemos que a nossa suficiência emana de Cristo, de Deus, da palavra de Deus. Porque não viveremos mais a vida sem propósito. Porque o propósito estabelecido para nós e o modo pela qual nós devemos viver no mundo foi nos dado na palavra. Então muitos ainda, irmãos, se encontram na insatisfação pelo fato de não procurarem conhecer a Cristo, por não procurarem conhecer quem é Jesus. E nós temos essa tendência, essa propensão ao erro, de facilmente esquecermos, como Pedro diz no capítulo 1 da sua segunda carta, a esquecer da purificação dos nossos pecados, facilmente. Esquecemos de quem somos, da nossa identidade, facilmente. Né? Nós temos essa propensão ao erro. Então nós nunca teremos uma vida com um propósito, uma vida satisfeita. Eu não estou dizendo satisfação, irmãos, e Jesus está querendo dizer aqui em João 10:10, com abundância, vida em abundância. Vida em abundância não é ter melhor emprego, não é ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor moto, a melhor esposa, ou a família mais bela. Necessariamente vida abundante não se limita às coisas materiais. Vida abundante é algo à parte do material, é a parte. A pessoa que é satisfeita em Cristo, ele é contente
Se essa esposa que Deus me deu, né, um pouco assim meia, mas é minha esposa. Se foi esse marido que Deus me deu, difícil, mas é meu marido que Deus me deu. São os meus filhos que Deus me deu. Então a nossa vida não faz sentido quando primariamente nós não encontrarmos o sentido verdadeiro dela em Cristo. Por isso que os crentes hoje é como aquelas pessoas que vivem, né, a tal da falta de conhecimento de autoidentidade, que não consegue saber o seu propósito. E muito, estou satisfeito, estou aqui vivendo a vida do lar, tenho esposa, marido, filho. Eu queria algo mais, queria uma casa maior, um carro. Né? Não que essas coisas sejam erradas querer ter, Deus dá. O perigo é quando a nossa satisfação está nisso. O perigo é quando o amor ao dinheiro está acima do amor ao marido, à esposa, a Deus. O perigo é quando a coisa material toma o lugar da coisa espiritual. E nós facilmente, irmão, somos levados a isso. Facilmente. E se não buscarmos um conhecimento rápido, seguro nas Escrituras de quem é Cristo, rapidamente estaremos nos alimentando de outra coisa que não seja Ele mesmo. Jesus disse que aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem vida em si. Muitos escandalizam com isso porque não entendem o propósito do Evangelho. Porque aquele que não se alimenta de Cristo não tem vida verdadeira. Não sabe nem o que significa viver. Nossa vida só terá propósito, teremos uma plena suficiência quando Deus ser o amado de nossa alma. Quando Cristo ser o amado de nossa alma, como diz Cantares. Então assim tudo fará sentido para nós. Nós precisamos, irmãos, da perfeita suficiência em Cristo. Não precisamos de mais nada. Atualmente a igreja precisa desesperadamente abraçar essa mensagem. Os crentes precisam hoje, consumidos com as suas tribulações e problemas da vida, se voltarem para a suficiência em Cristo, entenderem que Ele é o autor da vida. E eles, irmãos, muitos têm buscado desesperadamente algum grande novo segredo, algum nível de espiritualidade mais elevado, algum alívio mais eficaz do que aquele que possui em Cristo, como se Cristo não fosse suficiente. Aí eu estou passando por esse problema, não vou passar não, vou fazer o errado, vou dar a volta. Quando deveríamos encarar a tribulação, o sofrimento, buscando desesperadamente o auxílio de Cristo. A Bíblia nos diz que todas as insondáveis riquezas não nos foram dadas em Cristo. E por que eu e você duvidamos da boa providência de Deus? Por que a nossa alma ainda se desespera? Por isso que o salmista diz: ó minha alma, confia em Deus, bendiga a Deus. Nós precisamos desesperadamente voltar para a suficiência em Cristo. Senão você vai passar a achar que a vida cristã é algo monótono, chato, melancólico. Não fará sentido vir à igreja. Não fará sentido participar da comunhão dos irmãos, se Cristo não for a tua suficiência. Se Cristo não for o alvo pela qual a sua alma anseia e anela. Porque é nele que somos completos, é nele que somos satisfeitos em Cristo. E a graça de Deus, irmãos, ela é suficiente. Ela não é meia suficiente, ela é toda suficiente. O favor de Deus, que graça é favor imerecido a quem de fato não merece. Nós não merecíamos ir para o céu, nós não merecíamos conhecer Jesus, mas Deus, por graça, nos deu o privilégio de conhecermos. E não somente isso, Ele não nos deu graça somente para conhecer Jesus, mas graça suficiente para que, conhecendo Ele, vivamos nesse mundo satisfeito, vivamos nesse mundo mal, tendo a plena e absoluta suficiência em Cristo. A palavra de Deus diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como Paulo diz em Efésios capítulo 1, os crentes são o povo mais abençoado sobre essa terra. O povo de Deus, a igreja de Cristo, é o povo mais abençoado. Irmão, nós temos aquilo que o mundo não tem.
nós temos vida e paz de espírito. E a paz que Deus dá não é aquela paz que vai te isentar do sofrimento e da tribulação. A paz que Deus nos dá, o sossego que Deus nos dá, é para que ao passarmos pela tribulação e o sofrimento, nós passamos tendo a plena certeza de que Deus está conosco. Ter paz é ter Deus no momento da dificuldade. Ter paz é saber que Deus irá providenciar, que Deus irá suster tudo aquilo que necessitamos para enfrentar todas as dificuldades da nossa vida. É isso. E isso nós só temos em Deus, irmãos, por meio de Cristo. Então foi dada a você graça suficiente. Mateus, como é que eu experimento isso? Como é que eu posso ter isso? Entender essa graça de Deus, conhecendo a Cristo. Conhecendo a Cristo. Paulo está dizendo que a sua suficiência vem por ele ter um título romano? Paulo está dizendo que a sua suficiência vem por Deus ter escolhido ele como apóstolo? Ou porque Pedro assim também disse para alguns dos irmãos que ele não. Paulo é apóstolo mesmo de Jesus, porque o que ele escreveu é inegável. Será se Paulo precisou de alguma outra confirmação externa de alguém para que ele encontrasse suficiência em Cristo? Será se nós precisamos de alguma outra pessoa dizer: ah, fulano está mais bonito, está mais belo, é crente agora, tá bom. Por que achamos que precisamos de um testemunho externo dos homens? O Espírito de Deus nos diz que Ele testifica com nós que somos filhos de Deus. Então por que nós cedemos muito facilmente às acusações? Aquilo que Satanás nos acusa. Quando que em Cristo nós já somos perfeitos nele. Temos tudo o que necessitamos em Cristo. Paulo não precisou de nenhuma dessas coisas externas. Ele confirma aqui acerca da excelência da nova aliança, na parte B do versículo. A nossa suficiência vem de Deus. Não são essas tribulações que eu tenho passado por causa do Evangelho que vai me desanimar. Ainda que o povo de Deus vá embora e fique um só, eu continuarei servindo ao Senhor. É que tem irmãos, né? Irmão deu 2, deu 3, fulano não veio, Beltrano não está indo, eu acho que eu também não vou mais, né? Acho que não está valendo a pena, né? Onde está fincada a nossa suficiência? A sua participação na igreja depende dos outros, dos homens? Ou você veio para adorar o Senhor a quem te salvou, a quem te resgatou? Esse é o maior anseio do povo de Deus. É no domingo, no dia de descanso do Senhor, podemos estar aqui juntos, não para ver o irmão Mateus, que é gordo, feio, ou qualquer outro irmão, mas para contemplarmos a graça e a glória de Cristo, para crescermos em graça, para crescermos na imagem de Cristo, para adorarmos o Senhor que nos resgatou do mundo de pecado, para rever os nossos irmãos em Cristo, os remidos do Senhor. Isso é que o crente se sente deleite e se satisfaz. Isso é o que anima o povo de Deus. Isso é o que nos encoraja, a graça que Deus nos deu suficientemente em Cristo, onde Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual, nos tornou participantes da natureza divina. Cristo, irmãos, Ele vive em nós e nós somos abençoados por Ele. Por que não entregar toda a nossa vida àquele que, sem dizer uma palavra, derramou até a última gota de sangue na cruz, por amor a nós pecadores? Vocês já pararam para pensar nisso? O pecado que Deus estava condenando em Cristo na cruz, né? As nossas insatisfações, o pecado do nosso coração, foram todos depositados em Cristo. Ele não morreu porque ele pecou, não, mas foi para cumprir a justiça de Deus, carregando o nosso, o meu e o seu pecado, carregando as nossas mazelas. O único meio pela qual Deus poderia estabelecer paz entre o homem era por meio do seu Filho. Nós estávamos, irmãos, longe de Deus, nem imaginávamos em Deus, em Cristo. Vivíamos como pagãos no mundo de trevas, mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu no nosso lugar, para que por meio da sua morte fosse nos dada toda a suficiência, tudo o que precisamos e necessitamos.
Então não mendigue, irmãos, as migalhas do mundo. Não ache que o mundo é alguma concepção que possa satisfazer a sua alma. Voltemos-nos para Cristo. Voltemos para o nosso Senhor que nos resgatou, que nos comprou com o seu precioso sangue. Como precisamos voltar, irmãos, à mensagem da suficiência em Cristo. Esse aqui é um tema que poderíamos aí por anos nos deleitar nisso, para que não sejamos pobres de almas. Necessitamos ser enriquecidos em Cristo. A nossa vida não deve estar apoiada em nenhuma riqueza material, mas naquela que flui do nosso Senhor e Salvador, que se entregou e morreu no nosso lugar. Então precisamos da perfeita suficiência em Cristo, dessa graça que Deus já nos deu quando cremos no Senhor. Quando recebemos a Cristo pela fé, Deus nos deu graça suficiente. Por mais que seja o crente mais novo convertido, Deus já deu a ele graça suficiente para ele vencer o pecado, para ele viver a vida de fé. E assim então teremos plena suficiência em Cristo. Será se há suficiência em Cristo? De fato, nesse Senhor que tanto falamos? Absolutamente sim, irmãos. Absolutamente sim. Absoluta suficiência nele. E o desafio para nós é conhecermos melhor a Cristo, servi-lo mais fervorosamente e sermos mais conformados à sua imagem. Como que mantemos o corpo belo? Né? O pessoal que pratica atividades físicas, não é por meio do esforço. Como que um atleta olímpico ele consegue uma medalha de ouro? A gente vê ali, de 4 em 4 anos, ele sobe lá e consegue aquela medalha de ouro. Mas não sabemos, irmãos, o que acontece fora das câmeras, o esforço que eles têm para poder ganhar uma medalhazinha corruptível, passageira. Como que eles se esforçam? Eu estava vendo um documentário sobre a vida de Philip Feld, acho que é Philip Feld mesmo, e como que ele se abstia de alimentação, como que ele se abstia da presença dos amigos. Ele gastava 6 horas por dia, 6 horas por dia, só se dedicando àquilo, durante 4 anos, se dedicando, se esforçando, se exercitando, para num dia, depois de 4 anos, ganhar uma medalhazinha corruptível. Como que nós, o povo de Deus, que obtivemos a herança eterna em Cristo, também não nos esforçaremos para conhecer o nosso Senhor? Não vamos correr a corrida da fé, como o autor aos Hebreus diz. Como que nós não vamos nos empenhar, sabendo que o pecado é hostil, sabendo que vivemos num mundo mau, não vamos nos esforçar para conhecer mais o Senhor, nos dedicar mais a Ele, servi-lo mais fervorosamente e sermos mais conformados à sua imagem? Quanto que um pagão ímpio passa 4 anos se preparando para ganhar uma medalhazinha e colocar no pescoço, e nós que ganhamos o tesouro incontável, incontaminável, que temos em Cristo, que foi nos dado, e não nos empenharemos, viveremos uma vida frutífera, para crescermos e sermos mais conforme a sua imagem. E Paulo deixa isso bem claro em Efésios 3, versículo 18 e 19. Paulo disse aos Efésios para que pudessem compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, como que alcançamos a plena suficiência? Como que alcançaremos uma suficiência perfeita? Conhecendo mais a Cristo, nos aprofundando, nos desgastando, servindo ao Senhor, conhecendo mais da sua palavra, para que o amor de Cristo, que excede todo entendimento, porque se nós fôssemos descrever o amor de Cristo, irmãos, nós não estamos falando do amor de um homem para com a mulher, ou do pai para com os filhos. Nós estamos falando do amor salvífico, do amor que de fato ama, que não ama por palavra, mas que ama
por palavra e em verdade, que dá a própria vida pelaquele que não merece nada. Então só conheceremos o amor de Cristo e teremos uma vida plena, experimentaremos a plenitude de Deus, quando de fato a nossa vida, o nosso viver, vai ser intensamente em conhecer o nosso Senhor e Salvador, vai ser em conhecer a Cristo. E isso só se dá, irmãos, por meio da palavra. Só se dá por meio da palavra de Deus. Não existe arrudeios. Não existe. É pela palavra de Deus, pela aplicação do Espírito Santo. É: Senhor, eu não consigo vencer essa área da minha vida. Senhor, eu estou sofrendo, me ajuda. É clamar a Deus, confiando na sua absoluta e perfeita suficiência. Nós estamos sendo desafiados pelo Senhor, irmãos, para conhecermos melhor a Cristo e também para servi-los mais fervorosamente e sermos mais conformados à imagem dele. Não existe evangelho sem isso aqui. Não existe. Não existe evangelho sem Cristo. Pouco importa o que fazemos, pouco importa o que praticamos. Se toda a nossa vida não está fundada em Cristo, é tudo inútil. É amontoar pecado sobre pecado. Porque se queremos obedecer a Deus, a parte de Cristo não é obediência, é desobediência. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus, o homem. O único meio pela qual nós podemos ter acesso a Deus é por meio de Cristo. E toda obediência que necessitamos emana dele, emana do Senhor Jesus. Nele está contido todas as riquezas que necessitamos. A paz é segura, sabe? Isso é verdade mesmo. Assim, às vezes a gente está na igreja, né? Está até planejando, né? Outra coisa lá fora, pensamento lá longe. Aí a gente já sai ocupadão já. Estou falando isso por mim, eu estou falando por mim mesmo. Às vezes isso acontece comigo, é muito grande, né? Rapaz, eu tenho que me concentrar. Aí a gente já sai, aí as ocupações, as atividades, já começam daqui fora já. Já chega em casa, não está aqui fazendo, não está estudando, não está tentando. Isso é vergonhoso para o cristão tem que buscar mais, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante o cristão buscar mais a Deus, procurar. Porque a gente está vivendo uma vida aqui, uma vida passageira, tem dinheiro, tem riqueza, tem nada, isso aí vai trazer agora. Vai trazer Cristo mais para perto de nós, não. Sim. Né? Como está aqui escrito aqui, nós somos a carta. Né? Deus fala através de nós, então temos que deixar Deus falar através de nós. Assim funciona Deus. Né? Hoje pela manhã eu liguei para meu pai e ele me falou assim: meu filho morreu um homem que eu conhecia bastante, ele morreu milionário. Aí eu falei assim: poxa, mas assim, pai, por quê? Ele morreu, você acha que ele está com muita pressão? Porque ele começou a perder a riqueza dele, né? E aí ainda sobrou um bem dele. E esse bem ele vendeu pelo um valor estimado lá. Só que ele pegou logo uma entrada de 21 milhões. Né? Ele pegou essa entrada de 21 milhões e o cara não quis pagar o restante. E aí por isso ele se matou, achando que estava pobre. Porque não tinha a suficiência. A suficiência dele estava na riqueza, né? Pois é, estava na riqueza. Não tinha Deus, né? E ele acabou se matando por isso. É interessante já que você falou sobre o tempo. Irmão, se alguém diz que não tem tempo, nós falamos muito isso, né? Eu mesmo falo isso. E olha que eu trabalho integralmente na obra, né? Vou começar a trabalhar agora no secular também, mas quem está integralmente na obra, principalmente, tem mais ainda. Mas todos nós temos tempo. Todos. O tempo que está matando nós. Não existe isso, eu não tenho tempo. O tempo existe, ele não existe quando você não dá prioridade para aquilo que de fato ele é necessário para a sua vida. E você pode perceber, analisemos aí a nossa vida agora, o que temos vivido alguns meses atrás. No que é que temos dado tanta ênfase em nossa vida? O que é que temos dado prioridade em nossa vida? Você percebe que o tempo que nós mais gastamos é aquilo que mais priorizamos? Então, o que é a nossa prioridade da nossa vida? Da sua vida? Você tem 24 horas de relógio por dia. Vamos supor que você trabalha 8 horas, que é o comum de todo mundo. 8 horas já foram. Vamos supor que você tira 2 horas de almoço, 10 horas já foram, sobrou 14 horas. Você vai chegar em casa e tira 4 horas para a família, sobrou mais 10 horas. O que nós estamos fazendo com essas 10 horas? Então, se a gente for pôr na ponta da caneta, existe tempo de suficiência. Tempo. A
ler a Bíblia, não consigo decorar, não consigo. Meu irmão, nós estamos nos auto-sabotando, né? Como muitos falam. Queremos nos auto-sabotar a nós mesmos. Não temos tempo. Temos tempo sim. Se Deus for a nossa prioridade, nós teremos tempo para isso. É interessante, todo cristão ele diz que Deus está em primeiro lugar na vida dele, né? Eu falo isso, graças a Deus, né? Deus está em primeiro lugar na minha vida. Só que se a gente olhar a vida da gente, tem muitas coisas que Deus não está em primeiro lugar. Porque aquilo que o senhor falou, naquilo que a gente gasta mais tempo, é o que está em primeiro lugar nessa vida. Exatamente. Mas isso é terrível, isso é terrível. Deveria ser Deus em primeiro lugar nessa vida. Eu me envergonho demais disso, eu me envergonho demais disso sem medo de falar, sem medo de errar. E muitas vezes somos achados assim. Mas às vezes a gente é porque não calcula. Aí quando você põe na ponta da caneta, o que a gente está gastando com tempo com coisas frívolas, a gente vai perceber quão errado a gente está sendo. E como que nós necessitamos desesperadamente de dedicarmos mais tempo a Deus. A tempos a sós com o Senhor. E outra coisa, às vezes a gente hoje, por causa da internet, nós usamos muito o celular. Eu uso vocês. Nós usamos o celular o tempo inteiro. E hoje ninguém consegue viver sem celular. E tanto recurso que temos para aprender de Deus por meio do celular. Quantos recursos nós temos Bíblia em áudio? No tempo que eu trabalhei em repositor, no Tucumã, durante um ano, eu perguntei para o dono se eu poderia ouvir a Bíblia em áudio quando eu estava repondo a sessão. Não tem problema nenhum. Irmãos, eu ouvi a Bíblia o dia inteiro, trabalhando. Então, muito daquilo que fazemos também depende do modo regrado em que você usa seu tempo. Às vezes a gente trabalha 4 horas, tira 2 horas de almoço. O que fazemos essas 2 horas? Nós entregamos só para nós? Você não pode descansar uma e ler a Bíblia. Ou então quando chegar em casa também à noite. Então, irmãos, nós precisamos dedicar tempo ao Senhor. E é como o irmão Wagner fala. Nós não priorizamos. O Wagner falou a importância do tempo, né? Às vezes a gente todo, tendo essa tendência mesmo, de priorizar muitas outras coisas. Aí você falou a questão do tempo, das 24 horas e tal. E quando chega o momento, o tempo de Deus é um momento de sobra, aquele tempo que aquele tempo lá no finalzinho do tempo. Deixa as migalhas na minha tempo. Essa é a realidade. É verdade. Conta quantos domingos nós temos por ano, irmão? 30 e poucos? Nós temos quantos domingos por ano? 33, né? Por aí. A igreja tem 30 e poucos domingos por ano para poder cultuar a Deus. E às vezes não conseguimos vir nesses 30 domingos. Temos 360. Porque é o dia de descanso do Senhor. Não diga que eles que trabalham nesse caso, né? Mas nós não conseguimos 30. Temos 330 dias do ano. Fora do domingo. Esse ano é 366, né? Mas domingo vai dar em média uns 30 e poucos domingos. Isso é vergonhoso para o crente, E às vezes vai faltar uma hora. Amanhã para a igreja. Ah, não, hoje é o aniversário da minha tia, da minha sobrinha e do cachorro. Eu vou ter que ir para o aniversário. Trocar um aniversário, irmãos, pelo culto solene. Eu não faço isso. Pode ser eu completando o ano no domingo, no dia do Senhor. Não deixo. Porque há coisa melhor do que ser exposto à palavra. Há presente maior que Deus me deu. Estar na casa do Senhor. Fui convidado hoje para um café da manhã numa loja ali. O cara disse que eu não podia falar por nada, que eu era o convidado especial. Eu falei, hoje não vai dar, não. Eu tenho que ir para a igreja. Só que ele não achou muito bom, não, mas ele disse, não. Aí como que vamos crescer na suficiência de Cristo? Se não damos tempo a Deus e a sua palavra, é impossível. Assim como o atleta olímpico não vai ganhar medalha nenhuma. Como que nós vamos crescer e chegar na reta final, crentes, crendo em Deus, se não nos dedicamos, damos tempo àquilo que de fato importa para a nossa vida espiritual, que de fato nos alimenta a nossa concepção eterna, daquilo que de fato é eterno que necessitamos. A gente não sente vergonha de que quando está com problema, a gente tem que. Primeiro, é só o Senhor mesmo vai resolver, né? De clamar por ele ali, mas a gente não lembra que a gente está deixando ele de lado. Mas na hora do problema, rapaz, se não for Deus, sim, devemos voltar para o Senhor. Então, irmãos, nós vimos hoje, para finalizar, nossa plena suficiência em Cristo se dá
pelo conhecimento contínuo de quem Cristo é, da sua obra, dos seus atributos, de como Cristo, Ele é o nosso Salvador, aquele que dá tudo o que necessitamos. Ele é o caminho, a verdade. Há tantas figuras de linguagem que é dada em Cristo, né? Ele é o príncipe da paz, o nosso conselheiro. Então, o aconselhamento melhor que necessitamos é aquele que vem de Cristo. Cristo nos aconselha da forma devida. Ele aconselha por meio da sua palavra, por meio das Escrituras. Onde nós, quando passamos por momentos difíceis, procuramos irmãos, espiritualmente dotados, irmãos que têm capacidade de nos aconselhar, que têm a palavra de Deus, e nós podemos assim comunicar uns com os outros as nossas necessidades. Então nós precisamos disso. A igreja do Senhor precisa se voltar, irmãos, para crer na sua perfeita suficiência em Cristo. E eu repito mais uma vez aquilo que eu falei no início, alguns domingos atrás, que se nós compreendêssemos isso hoje, irmãos, 90% dos nossos problemas seriam dissipados da nossa vida. A maioria dos nossos problemas psicológicos, emocionais, distúrbios que temos, muitos deles seriam sanados, seriam quebrados pelo poder da suficiência de Cristo, pelo poder que emana da palavra de Deus, que transforma, muda o nosso coração e que preenche a nossa alma, que preenche de forma plena. Amém? Amém. Deus nos abençoe e que Ele continue nos guardando com a sua graça. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós bendizemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes cairmos e não darmos o tempo devido a Ti, não nos voltarmos para a suficiência do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, pois somos pecadores, necessitamos da Tua graça desesperadamente, Senhor. Graça essa suficiente, graça essa abundante para o pior dos pecadores. Ó Deus, nós chegamos a Ti desesperadamente necessitados de graça. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos nós mesmos, a vencermos a nossa natureza, a vencermos a corrupção do nosso coração, Pai, pois não damos conta, Pai, de fazermos isso pela força do nosso braço, mas confiamos no Senhor e na Sua palavra, que o Teu Espírito Santo nos santifique e aplique cada palavra ao nosso coração, Senhor, para que possamos compreender nossa perfeita suficiência no Senhor. Eu te peço, Pai, abençoe-nos, continue conosco nessa manhã. Eu te peço no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. O versículo que vamos ler é Efésios capítulo 3. Efésios 3. Versículo 19. Efésios 3, capítulo 3, versículo 19. Cuidado que são grupos.